quarta-feira, chegamos ao último episódio da série Missa Parte por Parte com o Dom Jacinto Brito. Todas as quartas-feiras, ao longo desses meses, nós tivemos a oportunidade de conhecer e poder viver cada vez melhor a Santa Eucaristia. Acompanhe o último episódio dessa série. Estamos concluindo a nossa série A Missa Parte por Parte. Como lhes disse no primeiro quadro desta série, o objetivo é que cada um católico, cada um dos telespectadores que tem nos dado a honra de nos acompanhar neste programa Em Tuas Mãos, possa conhecer de uma maneira mais profunda, à luz da Palavra de Deus, da doutrina da Igreja e da prática dos fiéis, possa conhecer este tesouro tão antigo e tão novo, que nunca exploramos suficientemente a sua riqueza. Eu posso lhes dizer que a leitura desses dois livros, a Admiração Eucarística, a Missa Parte por Parte, e ainda lhes direi um terceiro livro, que é de um autor bastante conhecido, César e Giraldo, Redescobrindo a Eucaristia, ambos das edições Loyola, são livros pequenos, de muita densidade de ensinamento e profundidade bíblica, litúrgica, teológica. São das melhores edições que nós temos para poder nos ajudar neste aprofundamento da fé. Pois bem, nós, tendo concluído a oração eucarística, nos dirigimos agora para a última parte da liturgia eucarística, que é a Santa Comunhão. Começamos rezando o Pai Nosso, a oração da família de Deus. Unimos nossa voz à de Jesus, que disse: quando orardes, dizei, e recitamos o Pai Nosso. Depois do Pai Nosso, segue-se uma oração que começa: livrai-nos, ó Pai, de todos os males. É um certo prolongamento do Pai Nosso. E depois uma oração muito querida pelo povo de Deus, que é a oração da paz e da unidade. Sempre a Igreja se viu em meio a tribulações na profissão da sua fé. Sempre ela caminha nas tribulações e vicissitudes da história humana. Por isso ela se sente sempre chamada a orar pela paz. E nos nossos dias, esta realidade é atualíssima. Oramos pela paz, oramos pela unidade da Igreja como fermento da unidade no mundo. E essa oração pode terminar com um gesto do abraço da paz, que não é obrigatório na missa, mas pode acontecer. É o sinal de que a comunidade está unida pelo amor e por isso pode, como um só corpo, santificada pelo amor de Deus, se aproximar da ceia do Senhor. Então, quando nós vamos comungar, nós podemos comungar apenas sobre a espécie do pão. A Igreja ensina e continua ensinando que no pão consagrado está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Como no cálice, o vinho consagrado, nós temos corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. De modo que se eu comungar só sobre a espécie do pão ou só sobre a espécie do vinho, eu comungo o Cristo inteiro. A comunhão sobre as duas espécies, como nós praticamos aqui na Arquidiocese de Teresina e várias outras dioceses fazem o mesmo, é que nós com isto realçamos melhor o sinal da ceia. Comida, alimento sólido, bebida, como Jesus fez na última ceia. Tomai e comei, tomai e bebei. O sinal fala mais forte, o gesto é mais eloquente. E como a Igreja permite e incentiva, nós fazemos isto, mas sabendo que se eu comungar só a hóstia consagrada, nada me falta. Se eu comungar só o vinho consagrado, nada me falta. E eu poderia agora demonstrar aqui com o Adriano a maneira concreta de comungar. O ministro diz: o corpo e sangue de Cristo. Amém. E então imerge a hóstia consagrada no vinho, leva à boca e comunga.
Se a pessoa não quiser comungar recebendo na mão, então o ministro entrega na própria boca, corpo e sangue de Cristo. Amém. Terminada a Santa Comunhão, é muito útil que haja um momento de silêncio. Isso deveria ser respeitado, para que se tenha um momento de acolhida do Senhor, para que se tenha um momento de ação de graças, um momento de intimidade. Ouça a Cristo e fale a Ele. O momento da Santa Comunhão é concluído com a oração chamada pós-comunhão. Conclui-se o rito da distribuição da comunhão. E então vem os chamados ritos finais. Avisos, a bênção e a despedida. Esta bênção pode ser dada de uma maneira simples. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Pode nos dias festivos ou em tempos especiais como Quaresma, Advento, Páscoa e nas solenidades, ser precedida de 3 invocações solenes, em que o presidente da celebração estende as mãos sobre a comunidade e invoca a bênção de Deus de uma maneira tríplice. É a chamada bênção solene. De tal sorte que aí nós encontramos de fato irmãos, irmãs que nos acompanharam nesta série. Nós acompanhamos a missa parte por parte, mas eu lhes digo que mesmo já tendo celebrado em minha vida mais de 19.000 missas, a melhor coisa não é falar da missa, a melhor coisa é celebrar a missa, é participar da missa. E aí que Deus nos dá de fato a graça da gente mergulhar nesse mistério, ter a intimidade com Ele, ser por Ele tocado, nesses gestos tão simples da Eucaristia, mas são gestos dele, a palavra é dele. Veja que quando ele partiu o pão com os discípulos em Emaús, ele então se deixou reconhecer. Lucas diz, eles o reconheceram na fração do pão, no partir do pão. Então, eu lhes convido, no final desta série, celebre a missa como se fosse a sua primeira missa. Celebre a missa como se fosse a sua última missa. Mas, sobretudo, celebre a missa cada vez que você for à igreja com esse objetivo, como se fosse a sua única missa. Porque o Espírito Santo nos conduz a vivenciar mais e mais esse mistério. Agradeço à equipe de comunicação da nossa arquidiocese que promoveu essa série, a missa parte por parte. Agradeço ao jovem universitário Adriano, que é acólito na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que nos ajudou na apresentação dessa série. E, sobretudo, a vocês, irmãos e irmãs, que nos acompanharam nessas quartas-feiras, neste programa, a missa parte por parte. Agradecemos a sua audiência, a atenção que nos deram e aquilo que vocês propagaram, do que beberam nessa fonte e passaram aos outros como um tesouro que se passa de mão em mão. Deus lhes abençoe com uma participação sempre mais fecunda na Santa Missa.